Querido povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua família. Você que sempre está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, Ricardo Salcedo Missões. Aqui quem fala sim é o missionário Ricardo Salcedo, venezuelano, que mora um tempo aqui no Brasil. E eu estou passando por aqui para mais um vídeo da nossa série Reflexões Missionárias, onde sempre estou trazendo algumas reflexões bíblicas com cunho missiológico para conscientizar você que está do outro lado e todos aqueles que possam ser alcançados com essa mensagem, para que entendamos que a obra missionária é urgente e requer a nossa resposta positiva enquanto a isso. Então, vamos assistir a nossa reflexão missionária. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2 e o versículo de número 10. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2 e o versículo de número 10. Está escrito assim na palavra de Deus: Mas o anjo lhe disse, escute aqui, o anjo lhe disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho são boas novas de grande alegria. Isso aconteceu no anúncio do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus em Belém, ele foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O profeta messiânico Isaías, ele profetizou sobre Jesus, que vinha haver um que era o príncipe da paz, um filho não seja nascido, um filho não seja dado. O próprio Miqueias também profetizou que da pequena Belém nasceria aquele que seria o Salvador do mundo. E os profetas apontavam, tudo no Antigo Testamento apontava exatamente para o nascimento de Cristo, o Salvador da humanidade. Não foi uma surpresa, mas foi uma agenda que já estava estabelecida na eternidade pelo próprio Deus. Jesus é o próprio Evangelho. Ele é a essência dessa boa notícia. A boa notícia de que nós, por causa do pecado, adquirimos uma dívida que merecíamos a morte, porque Paulo fala aos Romanos, a paga do pecado é a morte, mas a dádiva. Olha a alegria. Essa notícia boa, irmãos. Essa dádiva de Deus, que é a vida eterna, através do nascimento de Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Seu nascimento, uma notícia de grande alegria para todos os povos. Nasceu o Emmanuel, o Deus conosco, aquele que será o Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o sol da justiça que ilumina toda a humanidade. Ele trouxe a salvação em suas asas. Os patriarcas olharam para Jesus, meus irmãos, e ele trouxe a salvação para todos. Os profetas apontaram para ele, através das suas inúmeras profecias. Todos os rituais sagrados do Antigo Testamento, do sacerdote, quando tinha que ser oferecido um sacrifício, um cordeiro pascual, todo ano para limpar a purificação, tudo estava apontando por aquele que viria um dia para ser o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo e não precisaria de mais nenhum outro sacrifício, porque por ele nós teríamos a remissão completa dos nossos pecados. Nasceu de uma mulher, ele nasceu sobre a lei, com certeza, nasceu para ser o nosso Redentor, aquele que nos salvaria quando a gente não teria nenhum tipo de saída para a nossa condição. Sua vida foi um exemplo, sua morte foi um sacrifício que ele fez pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, louvado seja o nome do Senhor, e a sua ressurreição foi uma vitória. Uma grande vitória que hoje nos alegra e a boa notícia que nós trazemos. Por isso que o Evangelho, irmãos, é a essência dessa notícia tão linda de que Deus amou o mundo de tal maneira, está lá em João 3,16, um texto que todo mundo conhece, que ele deu o seu Filho para que esse Filho nascesse na terra, se fizesse carne conosco, ele pregasse o Evangelho, morresse no nosso lugar e ressuscitasse para que hoje você e eu pudéssemos ter essa vida eterna. O Evangelho é a boa nova de grande alegria, porque aqueles que estavam perdidos foram encontrados. Aqueles que não podiam pagar a sua dívida, Jesus pagou a dívida por eles, ou por nós, porque digamos aqui, porque nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós recebemos a vida por causa do sacrifício de Cristo. Olha que notícia alegre, irmão. Imagina que você tem uma dívida tão grande que você não consiga pagar. Imagina que você esteja devendo uma quantidade grande de dinheiro, é tão alta que ninguém no mundo, nem a pessoa mais milionária do mundo poderia pagar no seu lugar. Aí Deus envia seu Filho. E esse Filho, não por prata nem por ouro, mas a preço de sangue, riscasse essa dívida
que era em nossa contra, e hoje nós somos livres. Hoje nós exatamente recebemos a salvação, o perdão do pecado, temos o acesso à comunhão de novo com o Pai, porque alguém pagou a dívida que não será contrária. Alguém morreu no lugar de nós, que era nós que merecíamos morrer. Olha que notícia linda, irmãos. Em Jesus há uma fonte inesgotável de vida eterna para toda a humanidade. Jesus é o caminho para Deus, o único caminho. Tem homens por aí que pensam que vou procurar o caminho para Deus no meu jeito. Irmão, está na Bíblia. Apenas há um mediador. O próprio Paulo falou, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele enviou seu Filho para que esse Filho seja a porta até Ele, irmãos. Olha, Ele é a essência da vida. Ele é a porta para Deus. Quem tem Jesus tem a vida, porque Ele é a vida, meus irmãos. Jesus é aquele que nos liberta verdadeiramente para nós não sermos mais escravos do nosso pecado, dos nossos desejos pecaminosos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem Jesus tem um caminho seguro para Deus. É difícil. É um caminho estreito. A porta é estreita. Mas tenha certeza, o caminho é certo para o céu. Cabe a nós, queridos irmãos, entender essa boa notícia. Entender exatamente essa alegre notícia e compartilhar com mais alguém. Isso é missão. Missão é que eu tenho a notícia de que alguém pagou a dívida que me era contrária e eu não preciso mais viver no pecado. Agora tem alguém que pode me libertar de verdade. E se eu sei isso, eu preciso compartilhar essa boa notícia com alguém. É como que alguém vivesse lá no mundo, vivesse lá, eu estou falando do mundo da rua, alguém morasse na rua, morasse lá sem casa, morando, dormindo em qualquer lugar onde conseguir, debaixo de uma árvore, não tem casa, não tem família, não tem nada, abandonado, sujo, e de repente você sabe que esse alguém, exatamente, tem alguma família que ele deixou uma herança e ele nem sabe. E você tem essa notícia. Então você precisa compartilhar isso. Porque essas são as boas novas de grande alegria. Um Deus mandou seu Filho. Melhor, o Deus dos deuses mandou seu Filho para morrer por nós e nós não precisamos mais viver no pecado. A gente não precisa mais ser escravo dos nossos desejos, porque conhecendo Ele, seremos verdadeiramente livres. Compartilhe essa notícia. Compartilhe esse evangelho, essa boa notícia de grande alegria para todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor. E muito obrigado a você, meu querido irmão, que esteve conosco até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe essa boa nova de alegria. Tem tanta gente triste por aí, tem tanta gente por aí chorando, sem saber ainda essa boa nova de alegria verdadeira. Jesus é a nossa alegria. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal se você está aqui pela primeira vez. Também deixar o teu comentário aqui embaixo do que você achou dessa reflexão missionária. E manda para mais alguém que talvez precise entender que essa boa notícia é de grande alegria. E uma vez eu tendo conhecimento dela, eu preciso compartilhar para as almas que estão mortas na tristeza eterna. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus, meu povo.